E aí, como é que você tá? Tudo bem? É, hoje nesse vídeo, né, eu já gravei um vídeo de 15 minutos, só que aconteceu alguma coisa na câmera que deu errado. Mas esse vídeo aqui ele tem o intuito de contar a minha história, né, minha trajetória de forma um pouco mais resumida e te mostrar como é que você pode fazer para ter resultados como eu tive, né, evitando o caminho que eu tive que percorrer e para eu poder te dar um conselho de como você tomar decisões na sua vida. Vamos lá. Eu fui um cara sempre fui um pouco mal na escola, né, eu sempre era um cara muito agitado, uma criança muito agitada, né. Então eu levantava muito da cadeira, eu era muito cobrado por isso, eu não tinha as melhores notas, mas eu era o cara mais, desenrolado ali, né, então às vezes eu faltava muito, ou não prestava muita atenção nas aulas, mas às vezes eu, assim, conseguia estar na média ali, e e eu sempre fui assim, né, desde o meu fundamental, até o meu ensino médio, consequentemente até eu terminar a escola. Nunca gostei da escola, né, eu sempre achei a escola muito engessada, onde ela te molda de fato e não te explora. Explora no sentido que eu quero dizer as suas nuances, as suas diferenças, né, ela sempre quer padronizar você em um modelo ali que eles têm, né. Por exemplo, eu era muito agitado, eu era muito criativo, eu gostava de desenhar, eu gostava de comunicar, e aí eu fui retraído ao ponto de eu não gostar mais nada do que eu fazia, e tudo que eu fazia de nuance era um defeito, não era pra eu seguir aquilo, porque não era o padrão, né. E isso eu lembro muito bem da minha infância, né. No ensino médio, as coisas são diferentes, né, escola pública você faz o que você quiser, muitas vezes, então eu pude um pouco me expressar um pouco mais lá. Sofria bullying, mas eu nunca liguei pra bullying. Eu ia pra escola com cabelo emo, vou tentar encontrar algumas imagens pra mostrar pra vocês como é que eu era, tá. Ia com cabelo emo, passava lápis de olho. A galera me zoava? Zoava, mas não estava nem aí, inclusive o cara que zoava, né, que era o mais velho da sala, ele me zoava, mas mesmo assim eu ficava com ele lá, trocando ideia, a gente trocava ideia, etcétera. Nunca me importei de fato com bullying, né. Inclusive, ó, eu tenho até uma marca aqui, que um certo dia, né, o cara estava me zoando, e aí ele veio pra cima, ele era muito louco, mano, muito louco da cabeça, ele quebrou o vidro, assim, só por quebrar da janela da escola, e aí ele veio pra brincar de me ameaçar, né. Sabe como é que é brincadeira de escola, pô. E aí ele veio pra cima de mim, pra poder meio que me furar com o vidro. Só que eu me assustei e botei a mão na frente. E nessa que eu botei na mão na frente, rasgou meu dedo aqui. E aí ele ficou meio assim, sem reação, e aí eu fiquei muito assustado, eu acabei que fui embora. E acho que não deu nada pra ele, né. A escola pública é louca, mano, pelo menos naquela época, 2014, 2016, nessa época aí. Era tudo muito, muito selvagem, cara. Eu não sei como é que estão as escolas hoje em dia, mas era bem terrorista lá, essas épocas mesmo. Tá? Mas no ensino médio eu pude sofrer o bullyingzinho ali, mas meio que eu não ligava. Eu vivia a minha vida, eu podia me expressar muito mais, tinha mais amigos. Então eu fui o cara que, ainda assim se comunicava, tirava notas médias ali, faltava bastante, porque eu odiava a escola, eu gostava muito mais de ficar jogando, no PC, inclusive eu tenho mais de 2.000 horas no CSGO, já fui global, né, pra você ver o nível que eu gostava de jogar videogame, jogar no computador no caso, né. E aí eu faltava muito. Nessa época aí eu estava bem afundado também, sabe como é que era a adolescência de principalmente masculina, né, nessa época aí. Muita cachaça, muita coisa errada, e aí eu perdi muito tempo da minha vida nisso, né. É algo até que eu queria falar pra vocês, se se você é novo, é claro que quando a cabeça de alguém nova, né, ou a cabeça de alguém adolescente que meio que é inconsequente, não pensa bem nas consequências e parece que tem todo o tempo do mundo, eles não conseguem enxergar a longo prazo. Até hoje eu tenho muita dificuldade em enxergar a longo prazo e eu já tenho 24 anos, né, quase um cérebro adulto aí. E eu sei como é que funciona a cabeça deles, de um jovem, né. Muitas vezes ele tá rebelde, ele só quer extravasar, ele quer viver algo extraordinário, perigoso, ele quer seguir tendências, ele quer fazer o que tá na moda, ele quer ali: "Pô, se todos os meus amigos fumam vape, eu vou fumar vape, se todos os meus amigos fumam maconha, eu vou fumar maconha, todos meus amigos bebem, eu vou beber". Então eles se moldam através do ambiente e até os adultos fazem isso, mas jovens muito mais.
né? Tanto para coisas boas para quanto coisas ruins. Isso depende do ambiente do jovem. Mas eu cresci em um ambiente, né, bem complicado. Então é uma galera ali, assim, terrível, né? E aí eu queria puxar essa sua orelha aqui, né? Se você for jovem e estiver me assistindo, assim, você tá nos seus 15 aos 18 anos. Cara, aproveita a sua vida, tá? De forma saudável. Não vou falar que, não, não usa isso, não faz isso, não faz isso, porque eu sei que você vai fazer, né? Por curiosidade, jovens são curiosos, mas tem a responsabilidade de que toda ação, né, tem uma reação. Por à toa que eu tatuei karma aqui, porque você tem que entender que o que você planta hoje, você colhe amanhã. Não existe de você, eu vou meter o louco hoje. Vou beber, vou fazer tudo. Amanhã você vai pagar o preço de tá sem dinheiro, tá de ressaca e provavelmente acontecer alguma merda, né? Então você assume esse risco. E o que eu queria falar pra você é, tenha equilíbrio, né? Vá viver sua vida, curta, porque é uma época assim que não volta, tá? Não volta, que senão você vai ser aquele adulto que quer ter vida de adolescente, isso é terrível. Eu acho que é pior do que você perder toda a sua adolescência, sem fazer nada de construtivo depois que construiu, do que você ser um adulto com um espírito de adolescente. Então curta a sua adolescência, mas ao mesmo tempo se preocupe com o seu futuro. Guarde dinheiro, eh, cultive bons relacionamentos, relacionamentos verdadeiros, tá? Valorize seus pais, escute conselhos de pessoas mais velhas, mesmo que sejam chatos e pareçam meio nada a ver, né? Por exemplo, minha mãe falar que energético faz mal, mesmo eu sabendo que é a mesma questão ali da cafeína, né? Ouve, né? Porque, ok, o tanto de. Eu tenho uma, dois, quatro, seis, eu tenho muitas latas de energético. E isso aqui que faz mal, um certo mal, porque eu bebo em excesso, né? E isso já faz 4 anos que eu bebo todos os dias. Uma hora ou outra isso vai fazer mal, né? Então eu tenho que ouvir, mesmo que pareça que não tenha nada a ver, sabe? Então eu queria dar esse conselho pra vocês. Voltando ao assunto, tá? Falando um pouco mais da minha infância. Fui um cara que, né, não era tão focado ali nos estudos. E aí, quando acabou a escola, eu não acabei a escola, pra ser sincero, né? Eu fui fazer EJA supletivo. Inclusive, eu estudei junto com a minha mãe na sala de aula. Foi assim, surreal. Na época, eu passei na época da pandemia, porque era tudo online, né? Então, consegui terminar. Mas antes disso, eu já, na questão profissional, né? Eu tentava trabalhar ali com o que eu gostava de fazer, os meus hobbies. Então eu tentava trabalhar ali com meus hobbies, né? Eu já fui fotógrafo, mas eu nunca consegui levar isso à frente porque eu tinha uma certa dificuldade em acreditar nas minhas habilidades, mesmo que as pessoas falassem que eu era bom, eu não conseguia levar aquilo a sério ao ponto de falar, realmente eu sou bom, eu vou te cobrar tanto por isso, né? Então eu não conseguia fazer isso. E aí meio que não deu certo eu fazer só por hobby, mas o hobby não paga as contas, né? Inclusive eu deixei algumas fotos aqui no meu Instagram de como é que eram minhas fotografias. Só fotografia menino, né? Porque todos esses meninos aí eu tinha um certo interesse, então era minha estratégia aí de poder fazer um primeiro encontro. Eu falava, não, vamos tirar umas fotos ali despreciosamente, aí depois eu meti o papo lá nelas. Mas eu gostava, né? Gostava de tirar essas fotos, gostava dessa questão visual, né? Dessa questão mais artística. Lembra que na escola, criança, eu era bastante agitado, gostava de desenhar, etc. Se acentuou nessa minha adolescência. Só que eu não consegui monetizar isso porque eu não conseguia levar aquilo como um trabalho, né? Eu tinha muita pouca confiança de que aquilo poderia ser um trabalho, né? Logo, eu não consegui monetizar aquilo. E aí, eu conheci dois amigos meus, o Wendel e o Wellington, que eles eram DJ na época, né? E aí eles falaram, olha aqui esses posts, por que você não aprendeu a fazer, né? Na época, era flyers de evento. Eu vou até deixar aqui, vou tentar procurar alguns modelos de trabalho que eu tinha feito nessa época. Muito ruins, tá? Era muito ruins, assim, de verdade. Mas eu aprendi. E aí, em troca, eu falei com eles assim, ó, não, beleza, eu faço pra vocês, em troca vocês me ensinam a tocar. Lembra que eu falei que eu era muito curioso? Eu sempre fui muito curioso desde a infância, né? Eu ganhava um presente, eu queria quebrar o presente pra ver o que que tinha dentro, pra eu entender como é que funcionava. Então, era muito curioso, eu sempre queria fazer de tudo, né? Queria ser arquiteto, engenheiro, queria ser pintor,
designer, fotógrafo, então sempre quis ser tudo. E aí, né, consegui tocar lá, aprendi algumas coisas, fiz design, só que eu me apeguei muito mais em design, né? Então os caras, eles abriam uma porta pra mim pra eu poder dar continuidade, né? E aí depois eles pararam de ser DJs, etc. E aí eu continuei com design gráfico por um certo tempo. Eu fazia novamente por hobby, nunca consegui monetizar, porque parece que naquela época, pelo menos pra mim, a internet era muito mais complicada, sabe? Era mais vazia. Não tinha essa questão, todo esse acesso à informação como tinha antes. Isso eu digo em 2017, 18, onde pelo menos eu não sabia então como pesquisar, né? Era muito nichado as coisas que você queria. Não tinha tanta pessoa comum, por exemplo, eu falando aqui de como é que eu fui minha história, como é que eu eh, furei a bolha do meu trabalho para poder ir para outras coisas, etc, né? Então, voltando, né, ao assunto, eu falei que essa questão do design gráfico eu peguei para poder fazer, só que eu não consegui monetizar, né? Eu vou até deixar um print aqui, muito triste, inclusive, que foi a minha primeira negociação aí como design, onde o cara rejeitou a minha logo por R$ 150. Inclusive ele falou, né, aí no print que achou uma parada custo-benefício. Então, mano, R$ 150 o cara achou caro, né? E se eu não me engano, aí era em 2019. Deve estar a questão do print aí. Mas, né, foi meu primeiro não. E aí, como eu não tava conseguindo vender, como eu tava muito no computador, não tinha resultado, meus pais estavam começando a me pressionar ali pra eu arrumar um emprego. E meu primeiro emprego foi com 20 anos de idade, né? No supermercado, como motorista. E, cara, dentro desse supermercado foi bem complicado, né? Eu fui contratado para ser motorista, não sabia dirigir, né? Eu tenho carteira A e B, mas eu não sou o cara mais foda do mundo dirigindo. Eu tenho, assim, um pouco de receio de dirigir, né? Tinha que dirigir uma Kombi velha do caramba, era uma Kombi toda esbagaçada. Cara, eu nunca sei dirigido, muito assim, carro normal, né? Eu dirigi um sedã. E aí, do nada, pá, uma van pra você dirigir, né? Uma Kombi. E aí eu fiquei meio assim, meio cagado. Eles me deram os dias pra eu aprender junto com outro motorista. Cara, eu juro que eu estudava os endereços, porque na minha cidade é uma cidade de poucos habitantes, né? E entrando dentro dela assim, você vai entrando em chácara e mato, onde não tem informação nenhuma de placa, né? Não é padronizado, né? As quadras é tudo aleatório. E eu lembro que, cara, eu estudava os mapinhas aqui da cidade para poder entender como é que funcionava. E passou 30 dias de experiência, né? Eu não me adaptei ao cargo, então eles me jogaram para repositor, onde eu fui somente repositor, né? Não precisava trabalhar nas entregas. O que todo mundo gostava das entregas porque saía do ambiente, né? Então você transitava ali no ambiente e depois você ia embora. E entrava entre as duas filiais. Todo mundo achava legal, né? Eu também achava legal, mas, cara, ficar lá dentro, quietinho, fazendo minhas coisas, foi muito melhor. Então, foi meu primeiro emprego, de fato, né? E nessa época, eu me afundei em bebida, né? De novo, depois de velho, já com 20 anos, eu tinha um relacionamento onde acabou esse relacionamento, culpa minha, muito irresponsável. E aí, meio que eu falei, quer saber, eu vou beber. Aí eu arrumei um amigo meu vizinho aqui, que topava as minhas loucuras. E aí a gente foi nessa vida, né? Eu lembro que eu gastava metade do meu salário, tudo bebi, recebi R$ 800 líquido no final do mês, não dava pra fazer nada, nada, cara, nada, sabe? Subemprego, trabalho até hoje. Talvez você que esteja me assistindo trabalhe em um subemprego, receba muito pouco, né? Assim, 2 salários mínimos, um salário mínimo. E você não tenha mais força de fazer nada, porque realmente empregos assim, empregos, né, são de explorações, paga muito mal, suga sua energia. Você não tem paciência nem vontade de poder mudar aquilo. Você entra numa, né, que chamam de corrida dos ratos, real. Você entra num sistema onde vai te sugar toda a sua energia para te pagar o mínimo possível e você não quer fazer mais nada. Sabe qual é seu hobby? Chegar em casa, dormir e assistir uma série. E aí, você se fudeu. Por quê? A partir do momento que você se conforta com isso, para poder sair é muito difícil, você não consegue enxergar outras coisas, né? Você começa a entrar numa bolha de que aquilo ali é sua realidade, tá tudo bem, e vou manter assim até quando der, né? Porque o que você mais anseia na vida é a sua próxima folga e o seu pagamento. Isso é terrível, cara, é terrível.
E aí eu tava nessa, né? Eu tava exatamente nessa. Gastando tudo em bebida, cheirando de ressaca no trabalho, ir pra festa. E aí, teve uma época que eu, de fato, dei um chega nisso, né? Eu falei, caramba, isso aqui não vai me levar pra lugar nenhum. Nem essas amizades, nem nada. Aí eu voltei a ficar mais concentrado. Tinha uma vaga de marketing dentro dessa empresa. Vaga de marketing dentro dessa empresa, né? Que era pra fazer aquele panfleto de promoções. E aí, lá eu encontrei a minha chance de poder mudar, né? Eu falei, caramba, vai ser aqui que eu vou me ajeitar, sabe? Vai ser do próximo passo, vai ser do próximo cargo. E aí, eu sabia design, né? Um ponto positivo, mas eu não sabia marketing. Eu falei, cara, eu preciso me qualificar. Entrei em um curso gratuito. Lá eu conheci a professora, foi na Escola do Futuro, uma escola pública muito boa. Eu conheci a Dani, né? Eu digo que é a minha mãe profissional. Cara, a Dani é sensacional. Sim, sem ela, eu não teria a oportunidade de ter feito o que eu fiz, né? Porque ela abriu uma porta muito grande pra mim. E, e eu dou uma dica aqui, uma pausa pra vocês, que façam network, tá? Façam contatos com pessoas, porque às vezes uma pessoa pode falar seu nome em uma mesa onde vai mudar a sua vida. Porque elas vão te dar acesso a uma pessoa, às vezes essa própria pessoa vai te dar um acesso, tá? Não estou falando que seja monetário, mas um acesso a uma oportunidade que você pode agarrar e de fato mudar sua vida com aquilo, né? Foi no meu caso, onde eu estava fazendo o curso de marketing para poder entrar na vaga do supermercado, né? E veio o plot twist. Não entrei, mesmo querendo e mostrando interesse, falei, ó, eu quero a vaga, eu tô estudando aqui para marketing, etc. Não entrei, contrataram outra pessoa e me demitiram 4 dias depois. E agradeci mais a gerente, né, que me demitiu, a Célia. Ela me chamou no andarzinho lá do gerente, falou pra eu buscar de fato o que era o meu talento. Aí ela falou isso chorando e eu chorei também. Ela cortou ali meu cordão umbilical, né, pra eu poder de fato sair daquele lugar onde eu tava acabando me acomodando, né. Então ela me demitiu. E aí, como eu tava fazendo esse curso de marketing, eu falei, não, agora eu vou focar de fato nesse curso de marketing e vou transformar a minha vida, né? Eu preciso aprender a vender. Foi lá que eu entendi a necessidade de vendas. Que se você tem uma habilidade muito foda e você não mostra isso para as pessoas, não mostra como é que isso pode ser vantajoso para as pessoas não servem de nada, tá? Você vai ter um hobby onde poderia estar te fazendo ganhar muito bem, mas você não sabe vender, né? E é isso que eu digo. Quem não sabe se vender é contratado, porque essas pessoas sabem vender você. Então você vende as suas horas ali, a sua disponibilidade para as pessoas. Enfim, né? E aí, dentro dessa escola, esse curso de marketing, eu conheci, né, ela, e ela me deu acesso a uns donos de agências. Então, era o Janderson, o Wentz e o Marcos, onde eles tinham uma agência chamada Impulse Agente, e eles eram É, assim, agência de marketing, né? Tráfego pago, page criativo. E aí eu fui mostrar meu trabalho, né? Vou tentar achar meu Instagram aqui pra mostrar pra vocês como é que era meu trabalho, tá? Nesse Instagram. E aí eu mostrei pra eles, eles acharam legal. E aí, eu voltei pra casa, tá? Nessa época, eu fui demitir, né? Eu tava só fazendo o curso. E aí eu mostrei o trabalho pra eles. E aí eles falaram, ah, faz um teste aí. Mandaram um teste pra eu fazer de banner, né? Pra um provedor de internet. Um outdoor, na verdade. E aí eu fiz, e nesse meio tempo, eu acho que eles demoraram as 2 semanas pra me responder, pra entrar em contato comigo, e eu tava super ansioso, já tinha contato com meus pais, e meio que eu já tinha perdido as esperanças, né? Nesse meio tempo, eu tinha recebido a minha rescisão de trabalho, tinha recebido quase R$ 4.000, e eu lembro que, cara, pra mim eu tinha ficado rico ali. Eu lembro que quando eu fui olhar meu banco, eu liguei pra minha mãe, porque era dia de cair o salário, né? Aí eu fui lá sacar, e aí eu vi R$ 4.000, tava 3.900. Eu liguei pra minha mãe falando, cara, mamãe, não sei o que, não sei o que. Cara, eu jurava que eu tava rico naquele momento. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, né? E aí eu fui, né, gastar tudo, né? Como alguém tem sonhos e adolescente responsável, foi lá gastar tudo. Então eu comprei um iPhone 11, né, por 2.100, não me engano, se eu não me engano. Ou foi 2.900, na época eu paguei bem caro, porque, sei lá por quê. E eu tinha um dinheiro para poder comprar algumas outras coisas, né? E eu acabei comprando roupa. Comprei um tênis, uma blusa e uma calça. E aí deu.
esses R$ 1.000 que tinha sobrado. Enfim, zerei de novo, né? Tava ali sem o dinheiro e comprei minhas coisas. Meus pais estavam me ajudando, né? Me sustentando, então não tinha tanta preocupação de estar guardando aquele dinheiro. E aí a galera da agência entrou em contato comigo de novo para poder falar, pra gente marcar um café e poder conversar. Esse momento era a entrevista de emprego. E aí eu fui de chinelo e short. E eu lembro que a Dani estava trabalhando em uma empresa que era de um dos donos dessa agência e falou: Você tá maluco? Por que você tá indo de chinelo e short pra entrevista? Eu falei: Ué, era uma entrevista, eu nem sabia, me chamaram para um café. Aí, enfim, cheguei lá. E aí eles fizeram um monte de pergunta pra mim. E, cara, com certeza eles enxergaram aquele meu brilho no olhar de poder mudar de ânsia de criar o de fato, de trabalhar na área. Então, cara, assim, sem dúvida, eu era um cara ali muito, muito propenso a ser um dos melhores funcionários, né? Então, eu entrei nessa agência. Aqui, galera, começa a jornada transformadora, né? Como recapitular para vocês, eu era um aluno muito inquieto, onde, né, parecia que eu não ia ter futuro nenhum, porque não gostava de escola, não gostava de estudar, porque, como eu disse, né, o sistema de ensino é podre. Não conseguia vender a minha fotografia, né, então, cara, era só um hobby ali, muito passivo, que inclusive gastava muito dinheiro, né, porque eu tinha que sair para lugares, o equipamento era sempre muito caro, né, a primeira lente que eu comprei era R$ 600, e R$ 600 para alguém que não trabalha é muita grana, né? Meu pai me ajudava bastante nisso, então eu queria pelo menos retribuir ali, mostrando pra ele que eu tava vendendo. Não consegui, tentei design gráfico, não consegui, tive que entrar num emprego formal. Nesse emprego formal, eu comecei a ganhar malícia, essa malícia, sabe, de relações humanas, de convivência, de fofoca, de processos, de hierarquia. Então eu aprendi de fato o que que era ali. Um ambiente de trabalho um pouco mais sério, né? Sem ser ali por conta própria o hobby. E aí, nesse segundo emprego, eu de fato fiz a minha faculdade da vida. Eu não tenho formação nenhuma até o momento, mas ali, aqueles 2 anos ali, eu acredito que foi melhor do que qualquer faculdade que eu poderia fazer, porque foi prática, né? Todos esses 2 anos foram práticas intensas, muito intensas. E iniciando essa nova história, né? Essa nova jornada, tirando o ponto até aqui, né? O ponto que eu quero mostrar pra vocês é que quando você tá em um caminho, você vai encontrar várias estações, né? Ou quando você não tá seguindo caminho nenhum, vai aparecer vários estágios pra você entrar. O que eu quero dizer com isso é que você percebeu que eu sempre tive um problema de monetização, né? De como é que eu ia vender aquilo que eu sabia fazer muito bem. As pessoas queriam pagar por isso, mas eu não tinha confiança suficiente para poder tratar aquilo como trabalho. Consequentemente, eu tive que entrar em um emprego onde as pessoas sabiam me vender, né? Não fosse minha área, mas fosse um trabalho comum ali, que você soubesse fazer poucos dias. E, né, a vida funciona assim. Se você não se adapta, se você não consegue ter essa malícia, desenvolver essa questão de vendas, hein? Eu digo isso nem só para quem trabalha por conta própria, tá? Eu falo isso em questão de você mesmo que tem um emprego formal e não sabe se vender, né? Às vezes você é o melhor funcionário ali, mas você não sabe mostrar isso, né? Nessa empresa aqui eu aprendi muito a como é que você vendia a sua imagem para poder as pessoas te enxergarem aquele seu esforço que você realmente estava fazendo. Então mostrar que estava fazendo mais, mostrar os resultados, mostrar que você estava buscando evoluir, sabe? Se vender. Eu não digo que vender é só, olha, você precisa desse copo aqui porque você precisa beber água. Muito pelo contrário. Por que que você precisa beber água? Tá? Por que que eu trago essa ideia para vocês? Que às vezes quando a gente fala que você precisa aprender a vender, as pessoas já falam, não sou vendedor, não preciso vender nada, mas vender é vender a sua imagem. Quando você está conhecendo uma pessoa, você se vende, né? Quando você está ali arrastando do Tinder, você começa a conversar, principalmente homem, né? Homens têm que se vender muito mais que mulheres. A mulher ali, ela tem que gostar de você, né? Para te dar uma chance. Mas no primeiro momento,
você tá se vendendo, você tá falando quem você é, o que que você gosta de fazer, vendendo a sua linguagem, né, como é que você fala, seus sonhos, o que que você conquistou até agora. Isso é venda, né. Tudo na vida é venda. E se você não entende isso, cara, você fica muito abaixo das pessoas que sabem fazer isso, né. Eu acredito que vendas deveria ser uma disciplina obrigatória na escola, né, assim como empreendedorismo. Enfim, eh, só mostrando pra vocês que, tipo, a partir do momento que eu entendi que a venda, ela era algo necessário na minha vida, eu comecei a de fato mudar, né. Eu comecei a parar de ser passivo e começar a ser ativo na minha própria vida. E foi o que aconteceu nessa empresa, né. Eu lembro que no meu primeiro dia, apesar de eu pregar isso pra vocês, que é muito fácil eu falar agora, mas o meu primeiro dia foi terrível. Eu tinha muita síndrome de impostor, então eu não sabia se eu tinha realmente potencial de fazer o que eu já tinha feito, então eu sempre ficava nessa pira: "Mano, e se eu não conseguir fazer, não sei o quê?". Isso impactou no meu trabalho, porque no primeiro dia eu suava frio, minha mão ficava branca, eu tinha vontade de vomitar. Tudo isso por nervosismo. Era um ambiente totalmente novo, eu tinha saído de um mercado de bairro, onde, sei lá, eu trabalhava no fundo da garagem, assim, subindo e descendo escada, tudo mofado e feio, pra um lugar totalmente executivo, né. Trabalhando naquelas áreas comerciais de shopping, elevador, vista panorâmica de vidro, lindo, né, pra mim aquilo ali foi surreal, vou deixar algumas fotos pra vocês aí, de como é que era meu ambiente de trabalho com a galera de trabalho. E cara, pra mim aquilo ali era o paraíso. Você não tem noção do que é sair daqui pra ir pra cá, em um curto período de espaço, é um impacto muito grande, né. E pra mim aquilo ali era, assim, nossa, era o ápice do que eu poderia chegar, né. Aí voltando no primeiro dia, suava frio, etcétera. E aí no meu primeiro dia eu não consegui entregar a demanda de trabalho, né, eu tive que levar trabalho para casa para eu poder terminar. E muitas pessoas, às vezes, no primeiro emprego, no primeiro dia, elas vão falar assim: "Ah, não, não, tá bom, eu tô me adaptando", né. Mas para mim a minha questão ali não era me adaptar, era eu ser o melhor possível todos os dias. Para mim ali não tinha dúvida de que eu tinha que entregar o que era pedido. Naquele dia. Porque, cara, eu estava com muita sede de vencer. Eu estava num ambiente que eu, me inspirava. Eu estava numa área que eu sempre sonhei, eu estava fazendo aquilo que eu gostava. Então, pra mim, trabalho, as pessoas pedirem alguma coisa pra mim, não era uma questão de chatice, mas sim uma questão de: "Eu vou fazer isso, me dá que eu resolvo", entendeu? E às vezes eu nem conseguia resolver, mas eu pegava porque eu queria aprender, né. Então, algumas pessoas poderiam muito bem: "Ah, não consegui, eu vou tentar amanhã". Não, eu peguei esse trabalho que eu não consegui realizar hoje e vou trazer para casa para eu realizar e chegar amanhã com ele feito para o próximo trabalho, né. E foi nisso que foi me dando muito destaque dentro dessa empresa. Pra você entender, quando eu cheguei não tinha processo, não tinha nada, nada. O antigo cara que fazia o que eu fui contratado para fazer, não me falou nada. Eu tive que criar minhas bases, ele só mostrou como é que fazia, como é que eu organizava, mas eu não sabia por onde ia, por onde vinha, como é que funcionava, em nada, nada. Eu não tive treinamento nem nada. Eles me jogaram lá para me adaptar. E isso foi muito legal. Por quê? Eu tive que desenvolver o meu próprio método. E isso foi tão importante, tão crucial, que ao longo do tempo, depois que eu saí dessa empresa, depois dos 2 anos, 2, 3, 4 anos depois, eles manteve a estrutura em o que eu criei, né. Eu não cheguei em uma estrutura pronta, eu criei a estrutura e que perpetuou até depois da minha saída. Isso é muito legal, que eu criei legado dentro dessa empresa. Eu criei cultura, essência, processos lá dentro, que vivem e viveram até depois da minha saída, né. Isso é muito legal. Então, a partir do momento que eu tive esse posicionamento mais ativo e menos passivo na minha vida, começou a mudar muita coisa. Voltei, fui pegar uma água ali. Enfim, como eu estava falando, né, a partir do momento que eu tive essa postura mais ativa dentro, digo na minha vida, né, não falo só na questão profissional, mas na minha vida pessoal comecei a ter diferenças e coisas mais ativas, né. Nesse trabalho, eu digo que foi minha faculdade, porque tudo que eu sei deriva-se do que eu aprendi lá, né. Então, cara, eu aprendi tudo, tudo. Você tem noção de que é tudo, né. Às vezes você precisa de uma oportunidade para poder fazer a diferença na sua vida. É claro que se uma porta abre para você e você não passa, se você não ter essa atitude ativa que eu falo para você ter, não vai mudar nada na sua vida, porque
a vida, ela é construída a partir de decisões ativas que você toma e deixa de tomar, que é construído o seu futuro, tá. Então se eu chegasse nessa empresa e não tivesse feito o que eu fiz, cara, poderia ser só mais uma empresa, poderia ser só mais um supermercado que eu passei e que, eu aprendi meia dúzia de coisas e fui mandado embora, porque eu não estava me adequando. Mas lá foi totalmente diferente, né. Lá eu estava em um ambiente que eu queria, com as pessoas que eu gostava. Claro que isso muda ao longo do tempo, né, a partir desses 2 anos tem muito desafio, você começa a ter desavenças, o que é natural, tá, mas era um ambiente muito inspirador, era algo muito diferente e eu falo isso, mesmo lá no supermercado, eu era o cara que dava tudo de mim, né, eu era o cara que me esforçava além do básico. Eu sempre fazia o que era mais do que as pessoas tinham me pedido, né, mesmo não conseguindo fazer aquilo que eu deveria estar fazendo, eu dava um jeito de conseguir ajudar as outras pessoas a poder fazer mais do que era imposto a mim. Eu sempre fui esse cara de que, cara, não importa se eu tô fazendo uma coisa que custa R$ 1, uma coisa que custa R$ 100.000, eu vou fazer com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com as mesmas atenção, porque isso, fala muito do seu caráter, né. O que você faz quando ninguém tá vendo é o que define quem você é, né. E isso é muito importante na sua vida, de você poder carregar em todos os aspectos da sua vida. Não é só porque você está sendo observado que você vai ser o cara bonzinho, você tem que ser o cara bonzinho, no sentido que eu tô falando aqui, ó, bonzinho não tô falando de ser besta e, mas eu tô falando, sobre um cara que seja íntegro, né, o cara que fala uma coisa na frente das pessoas e também age quando não tem ninguém olhando. Isso que define caráter, né, isso é muito importante você perceber no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, em tudo, tá? Nas suas amizades, em rodas de network, caráter, sinceridade, principalmente coerência. Seja coerente no que você fala e faz, né? Se você fala que faz mais do que é obrigado a fazer, mostre isso para as pessoas. E foi com esse pensamento que, em um ano dentro dessa empresa, eu recebi 3 aumentos, e eu fui o cara destaque, né? Eu me destaquei muito nessa empresa. A partir do primeiro ano, indo para o segundo ano, eu saí um pouco da questão de ser só designer, para eu me tornar gestor de projeto, gerente operacional. Então eu comecei a comandar e liderar pessoas através do meu desenvolvimento. Então eu sabia muito bem o que eu já estava, sendo pago para fazer, que era o design. Eu já sabia ensinar para outras pessoas, eu já sabia montar equipe e contratar pessoas para poder fazer o que eu já estava fazendo, e eu já estava gerenciando pessoas que eram fora da minha área, né, eu estava gerenciando gestor de tráfego, estava gerenciando o vendedor, então eu estava gerenciando uma equipe, através desse esforço que eu tive, essa curiosidade de aprender outras áreas, de poder me desenvolver cada vez mais, de poder trazer mais novidade, então eu era um cara muito acelerado, muito acelerado. Eu vou deixar algumas fotos dessa época aí pra vocês, mas eu era um cara que, nesse meu primeiro ano, no mês de maio, eu tive 2 horas em média de sono por dia. O resto eu estava trabalhando. Eu passava 24 horas trabalhando e eu criei uma cultura. Eu sempre sou o cara muito louco, né, que faz as coisas sem pensar. Isso eu tô mudando aos poucos, né, tentando ser um pouco mais equilíbrio, mas eu sempre carreguei as pessoas pra fazer algo bom comigo. Assim como eu carreguei pessoas pra fazer coisas ruins comigo, né, por exemplo, meu vizinho, meu amigo, meu antigo amigo, que eu carregava ele com a app junto comigo, né. E aí só que eu tinha essas questões, né, eu carregava pessoas tanto pra essas coisas ruins, né, pra essas coisas boas. Graças a Deus, para as coisas boas mais ainda. Então, por exemplo, pô, galera, tinha 2 amigos, né, o Matheus e o João, falamos: "Cara, bora fazer um corujão aqui, bora ficar a madrugada toda trabalhando aqui, bebendo energético, bora". E a gente sentava na cadeira e ficava trabalhando 1 dia, 2 dias seguidos, sem voltar pra casa, dentro do escritório, dormindo no escritório. Isso, assim, é surreal, né. Então eu aprendi tudo da minha vida lá. Relacionamentos, confiança, maturidade, integridade, honra, verdade, manipulações, hierarquia, problema, judiciais, problemas pessoais, liderança. Eu aprendi tudo nessa empresa. Mas tudo foi dado de mão beijada pra mim? Não. Cara, muito pelo contrário. Se eu não tivesse corrido atrás das coisas, das pequenas coisas, que no dia que eu não queria fazer nada,
eu realmente fazesse nada, talvez eu não estaria aqui pra contar essa história pra vocês, né? Detalhe, esse não foi o ponto final da história, né? Como eu disse, foi a minha faculdade de vida, essa empresa. Eu sou extremamente grato pela oportunidade. Sem essa oportunidade, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho muito difícil, tá? Graças a Dani, ao Wenderson, ao Janson, ao Marcos, toda essa galera que fez parte dessa minha jornada profissional, né? Mas você sabe que nem tudo são flores, né? Quando você entra num relacionamento, o primeiro ano ali é mágico, né? É a paixão, é o, é o fogo, o carinho, tudo muito intenso. E aí vai passando os anos, essa intensidade diminui, que sobra o amor. É desenvolvido, né? Que é aprender a conviver com as diferenças, é ser carinhoso no dia que você não quer ser carinhoso. E a mesma coisa acontece no âmbito profissional, né? Quando as coisas vão deixando de ser novidade, começam a ser rotinas, essa intensidade diminui, né? E aí vem a constância. E a partir do segundo ano, eu tava bem doente mentalmente, né? Porque, lembra, eu sou o cara que tava vivendo essa vida aqui, ó. Essa vida aqui. Eu ainda tô vivendo, né? Mas era mais estressante. Então eu era o cara que tava vivendo sempre no limite, fazendo sempre tudo no limite. E isso a longo prazo é extremamente sustentável. Você não sustenta essa cultura de alta performance com muito tempo. Você adoece, você cansa, você quebra. Então eu já tava num gráfico de ascensão assim, onde eu comecei a ficar um pouco mais estável, eu comecei a cair muito, 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 muito. Eu comecei a deixar de fazer o que eu deveria estar fazendo, eu comecei a deixar de fazer mais, eu comecei a fazer somente o básico. E quando você mantém a régua lá em cima, e essa régua é muito alta e custa muito para poder manter essa régua lá em cima, é insustentável quando você volta ao normal. É quando você cria uma, um desempenho fora do comum, aquilo vira o seu comum, aquilo vira a sua média, né? E isso é extremamente complicado para você, porque você criou uma média que só se acabando você consegue sustentar ela. Então isso acaba quebrando, né? Não é sustentável. Uma hora chega a conta e você tem que pagar. E foi o que aconteceu. Eu tirei férias de 30 dias e é, não consegui descansar, não consegui desvincular do trabalho, porque o problema não era o cansaço, era o próprio trabalho que si, né? Então transformei aquilo ali, o que era meu sonho, num pesadelo de se viver, né? Por vários fatores, vários, inúmeros fatores, né? Que são comuns, acontecem de fato. E aí eu comecei a refletir. E nessa época, cara, eu tava recebendo 2.300, 2.400, o que pra mim, cara, é um salário absurdo, sabe? De bom, cara, pra mim aquilo ali era surreal, mas eu tinha muita dívida, tava com o nome sujo, etc. E aí, acabou que no primeiro dia que eu voltei das minhas férias, a galera falou que não ia ficar na gestão de projeto, que ia ser só design, que outra pessoa ia ficar no meu lugar, que foi que me cobriu nas férias, né? E pra mim ali eu já entendi que era o meu ponto final dentro daquela empresa, porque eu não teria mais nada pra contribuir com aquela empresa e ela não teria mais nada pra me ensinar, porque design, eu entrei sendo designer e não faz sentido eu continuar na empresa regredindo de carro, né? Então, educadamente a gente encerrou o ciclo, falou, cara, não faz mais sentido, né? Se eu fosse só para ser designer, eu fosse ser designer sozinho. E aí foi onde eu tomei a primeira decisão de poder sair de algo seguro e me arriscar em algo que era totalmente novidade, né? Eu não sabia o que o mundo me esperava lá fora. E aí eu tomei essa decisão de encarar. Eu estava muito mais confiante, eu sabia muito mais coisa. E aí eu tinha essa malícia, né? O maior. Já entendia de várias áreas. Então eu falei, cara, eu vou começar a tentar trabalhar para aí, né? Nesse meio tempo, eu já tinha conseguido alguns clientes trabalhando de fato lá, né? Então eu entendi antes de tomar essa decisão que seria possível, né?
Então eu falei assim: "Ó, pô, consegui ganhar em um mês, de trabalho e eu consegui ganhar em um contrato". Aí eu comecei a pensar: "Cara, e agora, né? Será que vale a pena, sei o quê?". Juntou todos os fatores, eu falei: "Realmente, eu vou dar esse pontapé inicial". Perfeito. Foi nesse momento que entrou na minha vida empreendedora, né. Teve 2 fases aí na minha vida empreendedora, que foi, cara, foi muito desafio, muito. Eu fazia tudo sozinho, eu ainda faço tudo sozinho, tá. Mas antes eu fazia campanha, tudo era eu tinha que testar muitas coisas, tinha que desenvolver portfólio. Então, cara, foi uma jornada muito louca, assim. O cara que fazia de tudo na outra empresa, agora estava fazendo de tudo na própria empresa, né. E isso me deu um gás muito legal, né, eu tive um resultado, só que demorou a vir. Meu primeiro cliente foi o Fábio da agência de estilo, eu vendi landing page pra ele por R$ 250. E aí, cara, era landing page, assim, braba, tá, boa. E aí ele foi meu primeiro cliente, ao longo de um ano ele me gerou R$ 10.000 de contratos feitos, né. Eh Um cliente, né, então eu comecei a perceber, assim, que, cara, realmente dá certo isso aqui. E aí eu fui aumentando, eu falei: "Pô, agora é 300, pô, agora é 400". E aí quando eu falei assim: "Pô, agora é 600", aí ele pulou fora. Aí ele parou de contratar os meus serviços. Mas nesse meio termo eu já tinha conseguido alguns outros clientes, né, Coton me pagou R$ 500 e aumentei para 600. E aí eu comecei a cobrar 700, 800, 1.100, 1.200, 1.300, 1.500, 2.000. Então fui aumentando esse ticket ao longo do tempo, né, não foi algo que eu entrei já fazendo, até porque eu não sabia fazer direito, eu fui aprendendo. E até hoje eu reduzo esses preços, né, às vezes eu vendo ali por R$ 1.000, por 1.200, por 1.800, então varia muito. Depende do cliente, depende do projeto. Eu não vou falar que: "Pô, tô cobrando 3.000 agora no landing page", não, essa não é a realidade, né. Mas foi o meu começo e a minha jornada. Dentro dessa mesma jornada, eu foquei em dois aspectos, né, landing page, site, 3 aspectos, né, e identidade visual. Eu sempre neguei essa questão de criação de identidade visual, foi muito forte, porque lembra daquela parada que eu falei de fotografia, de design, que eu fazia uma coisa muito bem, mas eu tinha medo de cobrar por aquilo que eu fazia muito bem, e eu preferia vender uma coisa que eu estava aprendendo a fazer. Aconteceu a mesma coisa aqui, né, até o momento de eu realmente falar: "Não, eu vou focar só em identidade visual". Foi um momento onde eu dividi, né, eu estava muito com medo de assumir de fato somente marcas, criação de marcas e identidade visual, e continuar ali em algo mais genérico, né, aquela parada de você nichar. E aí eu nichei e hoje eu sou muito mais posicionado para essa questão de criação de marca, né. E, cara, hoje eu vou deixar aí alguns prints, né, de alguns projetos que eu fechei por R$ 5.000, por 6.300 e poucos reais. Eh, Cara, pra mim isso é um sonho, sabe, eu nunca imaginei que eu poderia estar fechando projetos desse valor. E, assim, o valor ele é o de menos, né, o valor claro que ele é super importante, mas quando alguém olha pra você e resolve pagar R$ 5.000 pra você pra resolver um problema, que você sabe resolver, né, cara, é extremamente gratificante. Você entende que as pessoas valorizam o seu trabalho, elas não estão só elogiando, elas estão pagando de fato para você poder fazer aquilo para elas. E isso é muito incrível, né. E essa foi a minha jornada, eh, de altos e baixos. Até hoje eu enfrento altos e baixos, né. Por exemplo, tem mês que eu faço R$ 10.000, acho que o mês que eu mais tive fechamento, assim, foi em torno de R$ 14.000. Mas para quem recebia 2.000, cara, isso é surreal. E eu vou te contar uma coisa. Eu pulei uma parte, né, que eu assumi a sociedade de uma empresa onde não deu certo, onde eu fiquei 8 meses. E meu CNPJ tem 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Então, metade desse tempo eu passei em outra empresa. Eu só tenho 6 meses, menos de 1 ano de atuação de fato na minha área, e eu já consigo cobrar tickets absurdos e ter resultado e ser uma referência no que eu faço. Isso me deixa muito, muito animado de poder continuar, né, porque em tão pouco tempo você vê
tanto resultado. Claro que os desafios são outros, né? É muito difícil você lidar com uma empresa, muito, porque é tudo sozinho, você não tem ajuda de ninguém, né? Mas isso é o processo. Então, cara, nesse final aqui, que eu queria deixar pra vocês, eu quis contar essa história, eu chamei pra deixar documentado aqui no meu YouTube, mas se você assistiu até aqui ou você gostou de assistir por algum motivo, eu queria te mostrar que a vida, às vezes, ela não é que nem as pessoas mostram no Instagram, né? Que é tipo você, pô, do nada, ganha na loteria, ganha no tigrinho. A vida é difícil pra caralho. Pra caramba. Se você não toma as decisões corretas, você fica pra trás e você paga o preço, né? Então eu quis trazer essa história real pra vocês, pra te inspirar de alguma forma, né? Que não é fácil, mas é possível. Eu não sou nenhum cara especial, eu não tenho um dom extraordinário. Eu não sou o cara que é desenrolado em tudo, muito pelo contrário, eu sou enrolado pra caramba. Mas eu tenho resultado, eu consegui construir de fato aquilo que eu imaginei, né? É até o que eu não imaginei. Então, se eu conseguir, cara, com certeza você aí do outro lado da tela consegue, né? Se você tem resiliência suficiente para assistir esse vídeo até o final, de alguém contando uma história aleatória, né? Não aleatória, mas a história dela pra você, pra te inspirar de alguma forma, cara, você já tem um grande trunfo aí pra poder conseguir, né? Nesse final desse vídeo aqui, eu gostaria de agradecer se você ficou até aqui. É, foi muito legal contar essa história pra você. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aí embaixo pra gente debater. Eu vou trazer mais vídeos aqui. Esse aqui é o primeiro, depois de dois que eu tinha gravado, que eu tinha testado no formato de gravar rotina, mas eu acho que eu vou gravar esses mais pontuais, trazendo um assunto mais como se fosse um bate-papo pra conversa pra vocês, pra gente poder ir conversando, tá? Agradeço demais a sua atenção e, cara, muito obrigado. Meu nome é Arthur e tamo junto.